Vamos continuar então aqui dentro do nosso esquema e foi até por isso que a gente separou os arquivos, lembra? Porque você imagina esse tamanho desse arquivão aqui de validation schema aqui. Esse carinha já não tá lá muito agradável, né? Você já tá carecendo um pouquinho mais de uma manutençãozinha ali, podemos dizer assim, né? Mas imagina esse validation ainda somando com a quantidade de linhas. É assim mesmo, é bem verboso porque tem muitas regrinhas, muitas coisinhas aqui a qual a gente precisa fazer, beleza? Então vamos continuar nossa saga aqui da validação. O que a gente precisa agora validar é o caso do cartão de crédito. Então, para validar o cartão de crédito, ele também segue o mesmo conceito, não no sentido de ser a mesma validação, mas ele segue o mesmo jeitão do CPF. Ele vai verificando dígitos ali, fazendo conta para saber se o cartão de crédito ele é um cartão de crédito válido. E em vez da gente fazer isso manualmente, a gente vai utilizar essa lib aqui. Então a gente vai utilizar a Card Validator. A Card Validator, como o próprio nome já diz, ela faz uma validação de cartão de crédito. Mas de novo, tá? Não vou me cansar de repetir, porque vai ter alguém ainda falando assim, não, mas eu coloquei aqui a validação de cartão de crédito, mas era um cartão de crédito clonado. E daí, o que aconteceu? Passou a compra, né? Enfim, ele faz uma validação front-end, ok? Vamos lá, vamos fazer agora a validação do nosso cartão de crédito. E aqui a gente vai colocar o Credit Card Number, beleza? O Credit Card Number, ele é do tipo string também, ele é do tipo, ele vai fazer também um requerido, tá? Vamos lá, meu filho, requerido, isso. O número do cartão é obrigatório. Beleza? Então veja que ele já fez a primeira validação. A gente já sabe que essa é uma validação simples só para requerido. O que a gente precisa fazer? Precisa limpar os dados com a função transform. A função transform ela não necessariamente é obrigatória aqui no front-end, mas ajuda muito o back-end depois. Lá você vai ter que também fazer algumas validações. Só lembrando que você está fazendo validação de número de cartão aqui, lá no back-end você precisa fazer também. Tá? Então é só por uma questão de conveniência para o usuário. E aqui a gente vai fazer agora o teste, né? Vou colocar aqui a ponto teste. Então o teste, o que ele vai fazer? Ele vai validar para ver se esse número de cartão de crédito ele é certo. Então para a gente fazer essa validação, a gente vai utilizar aqui, ó, a gente vai fazer a importação. Opa, vai fazer a importação aqui da lib card validator. Então, se você estiver vendo aqui, ó, desse jeito, tá? Desse jeito que a gente está importando aqui, isso seria a mesma coisa da gente fazer assim, ó. Import isCard validator, beleza? Vou até deixar desse jeito aqui original para você não ficar confundindo. Então a gente vai colocar aqui, nesse caso, eu preciso fazer uma validação. E a gente vai utilizar esse método aqui, ó. Olha só. isValidCreditCard.number. Okay? Então a gente vai colocar aqui ponto .number e o value.isValid. Beleza? O que esse carinha vai fazer? Ele vai fazer uma verificação do número, do valor que nós estamos passando e vai retornar a propriedade isValid. Então se isso daqui for false, vai cair num problema de cartão de crédito inválido. Beleza? Vamos ajustar a nossa máscara. Já pegando uma máscara aqui, pronta, né? Que a gente já digitou anteriormente. E ela também vai ter aqui um esquema de grupos de máscaras, tá? Porque eu não sei se você sabe, o cartão de crédito, dependendo da bandeira, ele tem algumas, podemos dizer assim, variações de dígitos entre as bandeiras. Aqui eu vou colocar então, que no caso seria document, credit card number. Deixa eu só copiar porque eu tive a leve impressão que eu digitei alguma coisa errada. Pronto. Então aqui o que ele vai fazer? Ele vai montar de novo o controlador, vai passar o controller e aqui um campo de máscara. Eu removi a máscara anterior. E qual é a máscara que a gente tem que colocar aqui? Aqui é uma máscara, como eu disse, que vai seguir a máscara dinâmica, tá? Só que essa máscara dinâmica, dessa vez, vai servir para múltiplos tipos de cartão de crédito, tá? Existem esses três aqui, esses três conjuntos de numeração, sendo esse último aqui o mais comum. Se você tiver um cartão, se olhar, provavelmente você vai ver isso daqui.
Esse aqui, se eu não me engano, é uma variação do Diners Club, e esse outro aqui é uma variação de um cartão de crédito que só tem, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, tá? Entre esse ou esse aqui. Eu não me lembro muito bem, mas seguramente isso aqui vai cobrir 99,999% dos cartões de crédito que você tiver por aí para cobrir, ok? Isso aqui, ele não faz uma verificação, de novo, do cartão de crédito lá na operadora. Ele faz uma verificação, ele mascara os dados e ele faz uma verificação de cartão de crédito aqui no sentido de dígito verificador do mesmo, beleza? Ainda nós iremos fazer mais uma validação, que é o holder name, só que o holder name ele vai ser uma validação bem parecida com o que a gente já tem do nome completo, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, credit card holder e vai ser o IUP, e nome do titular é obrigatório, o nome do titular deve ser completo, o nome do titular deve conter o sobrenome. É exatamente o que a gente tem aqui no full name, ok? Vamos lá. Vamos ajustar. Nesse caso aqui, o nome impresso no cartão não é um campo do tipo máscara, por isso a gente vai aqui recuperar algum que use o input tipo text, para que a gente possa ajustar. Aqui a gente vai ajustar colocando, então, credit card holder, que seria isso daqui, credit card holder, e a gente vai colocar, vai remover esse cara aqui, e nós iremos também ajustar o HTML for. Eu tenho a leve impressão que a gente não ajustou. Esse caso aqui a gente precisa remover, credit card number, eu já havia esquecido, mas a gente ia pegar no debug. A gente vai ajustar aqui, o state já está funcionando. Beleza. Então, depois a gente volta e dá uma conferida. Vamos lá. Voltando então aqui para o credit card holder name. Beleza? Vamos só dar uma conferida lá na interface, no front, para ver como é que tá as coisas. As máscaras todas a gente já havia testado anteriormente. Como a gente está mexendo no número do cartão de crédito, vou digitar aqui um cartão de crédito. Veja que as máscaras começam a funcionar. Isso não é um não é um conjunto de 4 dígitos, porque ele ainda está naqueles primeiros padrões. Mas à medida que eu vou digitando, ele entende que ele vai ficar nesse formato aqui. Se eu tentar clicar em pagar, ele vai falar o número do cartão é inválido. Por quê? Porque ele está fazendo a verificação do dígito aqui do cartão de crédito. Se eu vier aqui no For Debits e colocar aqui como gerador de cartão de crédito, tem muitos validadores aqui, geradores aqui. E clicar aqui em copiar. Achei ele finalmente aqui no menu. Eu vou colar aqui. Então ficou esse cara aqui. Então veja que nesse caso do número do cartão, ele passou. Não tem nenhuma mensagem de erro. Tá? Então ficou agora só o nome impresso no cartão, que o nome do titular é obrigatório. A gente por hora precisa fazer a validação de mês, ano e de código de segurança. Mês, ano já é uma validação um pouquinho mais enjoada, por assim dizer, porque a gente vai ter que fazer batimento com data, tá? Então o que a gente precisa fazer agora? Vamos lá. A gente precisa criar então aqui o credit card expiration, e a gente vai colocar aqui o IUP, ponto string, ponto require. A data de expiração é obrigatória. É a data de expiração que a gente está usando? Não, validade. Então vamos lá, validade, a data de validade é obrigatória. Só isso basta? Não. Por quê? Porque só isso daqui vai verificar se ele é obrigatório. Agora, a gente precisa passar a função de transformação. Então, o que vai estar acontecendo, tá? Só para você entender. Ele vai vir assim, ó. Vamos supor que o meu cartão vence em janeiro de 2025. Isso daqui é uma data. Isso aqui ele tem que ser... vamos imaginar que aqui, ó, março de 2025. Isso aqui ele vai precisar ser traduzido para uma data. Então, a gente vai entender que o dia será 1, o mês será 3 e o ano será 2025. Beleza? Então veja que a gente precisa transformar para uma data real. Por quê? Porque com data real eu consigo saber se está no passado ou se está no futuro. Ok? Então vamos lá. Vamos primeiro transformar o dado que vier lá do front-end numa data. Agora, diferente das outras transformações que a gente só removeu ali, coisas que não eram dígitos, nós vamos fazer uma transformação do que é string para data. Eu coloquei aqui a data no formato brasileiro, mas isso daqui é um objeto date. Ok? Vamos lá. Transform. E aqui eu vou colocar o nosso value.
E aqui eu vou colocar o que eu preciso. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que eu preciso fazer? Eu preciso extrair, tirar essa linha de baixo aqui. Eu preciso extrair o mês e o ano, ok? Então ele extraiu aqui, ó, vamos lá, o mês e o ano. Ele extraiu 3,25, beleza? Então aqui tem 3,25. Em que formato? Formato string mesmo. Para ele não é data nenhuma, ok? Agora, o que ele precisa fazer? Eu preciso jogar isso numa função de date. Então eu vou colocar aqui, ó, olha só, return new date, ok? E vou colocar aqui, ó, vou colocar o ano. Então a função newDate, deixa eu para o navegador, daí eu consigo te explicar aqui. Então a função newDate, se eu fizer isso daqui, ó, newDate, ela retorna a data e hora atual, nesse caso aqui do meu computador. Agora se eu colocar aqui, ó, new, ela tem mais alguns parâmetros que eu posso trabalhar. Vamos imaginar que eu vou iniciar no ano de 2025, como a gente está colocando lá. Então veja que, nesse caso aqui, 2025, 3, 1. Qual foi a data? 1 de abril, não era março, né? Aqui para o JavaScript. Dia 1/3 de 2025. Só que veja que o 3 ainda, ele aponta para abril, sendo que abril é o mês 4. Por quê? Porque no JavaScript, não sei porquê, os meses começam do zero. Então, se você quiser fazer isso daqui, você precisa fazer isso daqui, ó, -1 para março. Beleza? Então, é essa estratégia que a gente vai ter que usar. A gente vai ter que encaixar o 25, concatenar com 20, pegar o mês, subtrair 1 e acrescentar o número 1 aqui manualmente. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. 2000 e... que a gente quer 2025. Então, vai ficar 20 year. Ok? Só que tem um problema. Por quê? Porque o date, ele só aceita o quê? Número. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar aqui, ó, o mais na frente. Esse mais é a mesma coisa que isso daqui, ó. Number, ok? Que é a mesma coisa que isso daqui, ó. Parse int, ok? Só que eu estou usando aqui um pequeno atalho, tá? Vou colocar aqui, ó, o mais-in. Mais-in faz tudo isso para você. Então, vou colocar agora o month, -1. Okay? Só que, lembre-se, o month ainda vem como string. Eu tenho que converter ele para número. E aqui eu vou colocar o 1. Beleza? Só que ainda falta uma coisinha. Por quê? Porque o credit card expiration, ele é uma string e não um tipo date. Então, se eu retornar isso daqui, ele vai ter dificuldade em gravar o objeto. Então, o que eu faço? Converto esse objeto para um formato de data do tipo ISO. Então, ele tem um método aqui que seria o .toIsoString. O toIsoString vai jogar para esse formato de string aqui, que depois ele é facilmente reconhecido, inclusive, pelo back-end. Tá? toIsoString. Ok? Ainda não acabou. Por quê? Porque no caso do value, ora ele vem vazio e não vem com o barra. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um if aqui que vai nos ajudar a eliminar essa situação. Então eu vou verificar assim, ó, if month and year, ou seja, se existe month e o year, e o length de month ele é 2 e o year, length de year é 2, ou seja, se está assim, ó, com um dígito na frente e esse daqui, aí sim eu executo a minha função de parse, ok? Se não, o que eu faço? Return value. Ufa! Agora a gente precisa fazer o teste disso, né? Como é que vai funcionar o teste, tá? O teste vai funcionar da seguinte forma. Aqui eu vou colocar o validate credit card expiration e aqui eu vou colocar o quê? A data de validade é inválida, a data de validade é inválida, tá? Então, lembre-se, o que está chegando aqui para mim como value? Está chegando, voltando aqui no navegador, está chegando isso, ok? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é transformar o que eu tinha de string para date. Só que agora, como a string está no formato que o date entende nativamente, basta eu fazer isso aqui, ó.
E o date de quem? De value, ok? Eu tenho que comparar, vou colocar aqui, const date, e aqui eu preciso comparar com a minha data atual. Vou colocar aqui, ó, current date. Ou melhor, validation, expiration date. E aqui o today, beleza? Então eu vou verificar o today com o expiration. E qual que é essa conta? Eu preciso fazer assim, return, se o expiration day é maior ou igual a today, é true. Se não, é false. Significa que o expiration day é maior que a data de hoje, ou seja, ele está lá no futuro. Ok? E eu posso fazer ainda, inclusive, isso daqui, ó. Beleza? Tem uma linha? Tenho. Posso eliminar essa linha. Fazer isso daqui. Fechou? Eu deixei aqui, eu fiz toda uma história só para contar a questão aqui para você. Senão, se eu chegasse dessa forma aqui, ia ficar um pouco confuso. Ok? E o CVV, como é que funciona, né? O dígito verificador. Do dígito verificador, ele não tem muito o que fazer. Por quê? Porque é um número que eu dito. Então, eu vou colocar aqui, ó, que ele é string, requerido. Eu transformo tudo que não é dígito para zero, beleza? Ele tem no mínimo 3 e no máximo 4, beleza? Vamos ajustar, então, aqui a validade. A validade, ele, de novo, vai ser um campo mascarado, que eu vou colocar ele aqui. E vou usar o mesmo nome, que seria Credit Card Expiration. E qual que é a máscara desse carinha aqui? É uma máscara bastante simples, né? Que ela só tem o quê? Mês, ano. Então seria a máscara assim, ó. Certo? Mais ou menos. Porque pensa comigo. Se a pessoa digitar assim, ó, 99/99, existe mês 99? Não existe. Então o que que eu vou fazer? Eu vou barrar com o mask também. Só que agora o mask, a gente vai fazer um trabalho um pouco mais elaborado com ele. Tá? E vai ser a máscara desse jeito. Vou abrir aqui um array, vou abrir aqui um objeto e a máscara vai ter blocos de identificação. Um bloco que eu chamo MM, outro bloco que eu chamo YY. Nome dá o que você quiser, tá? É só para ele identificar aqui dentro do blocks. Então eu vou abrir agora uma chave blocks e vou colocar o mesmo nome do bloco que eu coloquei aqui. E aqui o que que eu vou colocar? Vou falar assim, ó, a máscara dele ou a submáscara vai ser do tipo range e ele vai de 1 a 12 e do ano de 0 a 99. Tá? Aqui eu só preciso importar ele nos meus imports. Então veja qual que é o efeito disso aqui. Se eu tiver aqui na validade, eu vou fazer assim, ó. Vamos lá, vamos fazer aquele teste de 99. 90, não vai. Não sei se você está escutando, tá? Meu teclado é um pouco escandaloso, né? Agora eu vou colocar aqui, ó. 12. Existe o mês 12? Existe. Existe o mês 1? 14? Não. Eu tenho que colocar 01. Tá? Daí eu posso colocar aqui sim. Né? Se eu colocar aqui ó, 00, significa que é o ano 00. E eu ainda poderia até colocar que ele tem que partir do ano atual para 99, que é o que a gente vai fazer agora. Então eu vou colocar aqui, ó, substituir o 0 pelo date. Então eu pego a data atual, o full year dela, que vai ser 2023, no momento que a gente está gravando aqui, menos 2000. Então vai sobrar o 23 até 99. Então se eu colocar aqui, ó, eventualmente 01, 00, ele não vai mais. 15, não vai. Quer dizer, só foi o 5, que foi o meu caso. Agora eu posso colocar os 55, daí tudo bem, né? Mas daí vai bater lá na operadora, vai dar problema, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, 00 não vai, 22 não vai, 23 foi, beleza? Então isso daqui ajuda inclusive a não deixar ali o usuário fazer bobagens, né? Agora, como é que vai funcionar no credit card, no código de segurança? A gente vai fazer uma máscara que ele pode ter. Vamos pegar aqui o controller primeiro. Aqui, vamos pegar esse cara aqui e vamos só fazer uma adaptação. Eu já explico. Credit Card Security Code. Vou colocar aqui, ó, HTML4.
Car Security Code. E qual que vai ser a máscara desse cara aqui? A máscara vai ser a mais simples possível, né? Porque aqui, nesse caso, eu não sei se o cartão de crédito da pessoa ela tem 3 ou 4 dígitos. Se eu não me engano, um das bandeiras, eu acho que é Diners Club, tem 4 dígitos. Tá? Então deixa eu só apagar esse aqui, o input. Então seria basicamente isso. Aí se eu venho aqui na minha interface, eu preenchi todos os valores aqui, a aula já está um pouco mais longa que o normal, já peço desculpas. Com nome, sobrenome, e-mail, celular, CPF, tudo aqui do ForDevs. Coloquei alguns dados aqui aleatórios, o número do cartão, peguei aqui do ForDevs também. Fui preenchendo, cliquei em pagar. O que ele solta aqui para mim? Soltou o data. Tá? Então eu tenho aqui todas as informações que eu preciso enviar para o back-end, que são full name, mobile, endereço, número do cartão de crédito. Então veja que todos os dados aqui estão minimamente nivelados até para enviar. Por exemplo, olha só, no caso aqui da data de cartão de crédito. Lembra que eu falei daquele formato? Olha, ele já está enviando tudo bonitinho. Eu coloquei aqui 1/25, 1/1 de 2025. Então ele fica aqui totalmente ajustado. E agora o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa só no bom sentido, invocar aquele método que nós tínhamos removido aqui do card context, ou melhor, daquele botão aqui, ó, do pay order, que está aqui no card context, que é o método de pagamento, pay order. Então, pay order, ele vai ter que receber, então, quem? Vai ter que receber os dados do cliente. Eu não preciso receber os dados de carrinho? Não, você não precisa, porque os dados de carrinho já estão armazenados na sessão, já está armazenado lá nos states do React. Beleza? Então vamos lá, estamos já quase fechando o módulo aqui.